depois da capital do Rio, que até um bom tempo não era nem fazia parte do estado do Rio, né? O Campos vai ser o grande centro econômico e também de futebol, né? Criação de times. Campos, né, chegou a ter um campeonato mesmo, campeonato profissional, né? Campeonato mesmo, que é não amador, que você tinha em tudo quanto é a cidade, né? Tem até hoje, né? Mas Campos tinha um campeonato, né, oficial, né? A coisa do campeão da cidade parar para ver as finais, aquela coisa toda, né? E aí você tinha em Campos, esse futebol nascendo do povão, né? Povão operário, né? Ou o que era mesmo trabalhador, né? Não necessariamente de fábrica, mas você vai ter isso no industrial. Mas você já tem Rio Branco, tem Campos, tem a participação popular muito forte, né? De nasceram em bairros assim, bem proletários, né? E aí você vai ter mais o americano e Goitacás mais ligado à classe média, né? O americano, por exemplo, sempre ligado muito já aos usineiros, né? Então, aos filhos dos usineiros, né, que praticavam futebol, aquela coisa toda. Então, esse vai ser isso assim, década de 10, né? Essa vai ser, digamos assim, a origem de futebol aqui em Campos. Agora, esses fatores foram primordiais, né? Ferrovia, né? A centralidade que Campos tinha, né? Na região. E por que tinha centralidade, né? Porque é muito capital, né? Esse foi o pontapé do futebol em Campos, assim. Ele confirma muito de um padrão, né? De um padrão que explica o surgimento do futebol tudo quanto é lugar no mundo, né? O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, você ouviu Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro. Por séculos, a cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica de Campos de Goytacazes, muito antes, aliás, da própria fundação da cidade do Norte Fluminense. A atividade canavieira na região remete ao período colonial e intensifica-se posteriormente com os engenhos e as usinas. As primeiras usinas canavieiras em Campos surgem no final do século XIX e por quase um século marcam a economia e a política local. Leonardo Soares dos Santos é professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, lá em Campos, e nos ajuda a explicar a economia açucareira na região. O açúcar em Campos ele começa desde os capitães, né? Os capitães que chassi massacram os índios goitacazes, né? E aí também vem a igreja, a Ordem de São Bento, né? Ocupa uma área muito grande, uma das maiores áreas, inclusive, maiores plantations do Brasil inteiro, né? Paralelo ao açúcar era a criação de gado, né? Então era gado e açúcar, sempre voltado ou para o exterior ou para o Rio de Janeiro, né? Exterior via Rio de Janeiro, por exemplo. Era um centro econômico, né? De primeira grandeza, Campos, por conta do açúcar e do gado também, né? Produção de carne, essa coisa toda. E aí entra no Império esse padrão persiste, lembrando que até Campos, por causa do poder econômico, começa a engendrar uma certa presença política. Campos pensa se separar, né? Meados do 19 ele pensa fazer uma província, né? Província de Campos, inclusive seria isso, uma província de Campos, né? E lá no início da República ainda tenta-se, num conflito lá com Niterói, ser a capital do estado, e aí não consegue de novo. E aí, nessa época, no início da República, já eram as usinas, né? Então, Campos chegou a ter, entre engenho e engenhoca, coisa mais de 600, né? Unidades de produção de açúcar durante o período final do colonial e imperial. E aí eles começam a se mecanizar. E aí você instala
um outro tipo de energia, outra matriz energética, né? E aí no primeiro momento vapor, né? Movidas a vapor, e depois movida a combustível mesmo, né? E aí isso é a partir de 1880, por aí. E aí você começa a ter a construção de usinas. E aí a usina é isso, né? A usina, a produção explode, né? Que a usina vai produzir muito mais do que engenhoca, então nem se fala. As engenhocas passam a ser uma coisa muito de família, né? Até se você for ver algum interiorzão de campo, você vai ver ainda, né? A engenhoquinha, né? Uma coisa só para a família. O cara fazer um caldo de cana, né? E aí você passa a ter ali uma produção, uma explosão na produção de açúcar, né? E aí você também de aguardente também. Por conta dessa explosão de produção, você passa a ter uma demanda maior por terra. E aí os caras vão começar a pegar a terra dos outros, né? E aí tem uma coisa assim muito interessante, até o professor Walter da História analisa, né? O processo de concentração fundiária é fortíssimo em Campos, né? Porque é uma usina comprando outras, aí não só engenhocas, mas como também engenhos vão falindo, né? E mesmo depois do engenho ter se transformado em usina, vai ter usina que vai falir, aí o usineiro mais poderoso vai comprar. É uma coisa bem fagocitária, assim, né? O dinheiro oriundo das usinas foi importante para os dois principais clubes de futebol da cidade, o Americano e o Goytacás. Mas das usinas também surgiram importantes agremiações futebolísticas, que chegaram a rivalizar com essas camisas mais tradicionais. Dentre os usineiros ligados ao futebol, separamos os nomes de Julião Nogueira e Eli Ribeiro Gomes, como figuras de maior relevância política. O usineiro Julião Nogueira, da usina do Queimado, que fica localizada no perímetro urbano de Campos, foi fechada na década de 90, mas segue fazendo parte da paisagem local. A área correspondente à usina do Queimado já foi muito maior. Na década de 50, por exemplo, o Americano Futebol Clube negociou com Julião Nogueira o terreno onde foi construído o estádio Godofredo Cruz, casa do Alvinegro até 2013. A prefeitura de Campos, a poucos metros da usina do Queimado e também do antigo estádio do Americano, também está localizada em terras que pertenceram ao usineiro. Já Eli Ribeiro Gomes, da usina Cambaíba, foi deputado federal e vice-governador do estado. A usina também fechou as portas na década de 90, mas o estádio do Cambaíba, que leva o nome Eli Ribeiro Gomes, segue de pé e recebendo jogos do Campeonato Amador. Quanto à usina, é parte de um triste episódio da nossa história, pois nas suas fornalhas, opositores da ditadura foram queimados. Olha, o Eli ele até, acho que o primeiro cara a ganhar, digamos assim, foi um dos primeiros a patrocinar time de futebol mesmo, que é uma coisa raríssima, né? Geralmente o futebol de usina em Campos, né? Chamava que a gente time de usina era o empreendimento dos trabalhadores, né? Criava. Agora, a usina do Queimado não, quer dizer, mais ou menos, né? Quando você tinha, eram dois times, né? Eles fundem, né? Faz uma fusão. E aí o nome faz a alusão a isso, é aliança, a aliança da usina do Queimado. Aí, quando acontece essa fusão, e aí eu até hoje não sei, eu não tenho elementos para dizer como foi isso, se teve participação do usineiro, que era o Julião Nogueira. Mas o que se sabe é que a partir daí ele começou a patrocinar mesmo, ele criou até coisa incrível. Isso na década de 30, ele criou, acho que de 20 para 30, ele criou praticamente não é esse o nome, lógico, mas ele criou um centro de treinamento. Eram 2 campos de futebol, né? Que os caras usavam para treinar, né, o time de futebol. E aí depois ele cria também uma quadra de tênis, que tinha também o time o Aliança, né, o time de tênis. E era comum, 20, 30, tinha até a Federação de Esportes Terrestres, não tinha a Federação de Futebol, né? Na verdade, acho que era a Liga de Esportes Terrestres, aí pegava tudo, basquete, aí ele determinou que todo time que quisesse disputar o campeonato tinha que ter um time de basquete e tênis, né? E esse cara, lá da década de 30, começou a patrocinar o Julião Nogueira. Só que aí, para uma situação que até hoje não sei, que eu não consegui, inclusive, eu até cheguei a conversar com o neto dele, entrevistei o neto dele, mas aí a gente perdeu o contato. Ele fecha o time de futebol. E parece que tinha uma coisa política ali,
boicote da federação, é uma história que é muito nebulosa ainda. Porque o Aliança é tricampeão campista, e pelas regras da época ele é tricampeão fluminense, né? Ele tem 3 títulos do antigo campeonato fluminense, né? Pelas regras da época, ele nem precisou jogar, mas aí é uma outra história, né? Mas, e aí logo depois a federação o exclui do campeonato, né? Isso na década de 40, eles retomam, mas depois não consegue mais funcionar, porque também a própria usina fecha, né? Acho que na década de 50 ainda. Mas esse tinha sido o grande cara, assim, o primeiro, digamos assim, manager, né? De termos de usineiro. Aí depois vem o Eli Ribeiro. Aí o Eli Ribeiro, ele também começa ele já na década de 60 para 70, ele investe no time dele, não, o Cambaíba, constrói um estádio, né, que é justamente chamado Estádio Eli Ribeiro, né, tem as ruínas dele lá até hoje, tem até jogo de futebol lá normal, os campeonatos amadores, né, e ele vai até premiar jogadores, aquela coisa de vitória, com churrascada, aquela coisa toda, né, mas que não era comum. Não era uma coisa muito comum, não. É curioso que o usineiro, e aí eu não sei o porquê disso até hoje, eu também não vejo explicações disso nem nos estudiosos, né, quem pesquisou a história do futebol campista, mais pegando pelo Americana e Goitacás, o usineiro investia muito, parece, no americano. Ele botava dinheiro, tanto que, né, isso é até uma coisa até pejorativa, né? O pessoal diz só americano que é o time dos usineiros, né? Mas é curioso que eles não tinham é engraçado isso, né? O usineiro em si não investia no time da usina dele, né? Então não dava salário, não tinha... Conversando com o famoso jogador, né, da cidade, o Capim, que foi jogador do americano, mas também do Sapucaia, né? E aí ele dizendo, em Sapucaia, por exemplo, chegou a ser campeão fluminense, né? E foi campeão também de uma taça que havia na cidade de Campos. E aí perguntei para ele, pô, então o usineiro devia investir nada. Ele nem camisa dava, né? Quando muito ele fala isso, quando dava laranja para os caras chuparem depois do jogo, assim, não tinha investimento nenhum, né? E aí, isso é muito... Tanto que quando você conversa com alguns, até jogadores, né, de time de usina, eles falam isso, né? Eles lembram, assim, com muito carinho dos usineiros que botavam dinheiro, investiam no time, né? E aí você também teve um usineiro, eu não me recordo o nome, final da década de 50, no usina de São José, né? Acho que toda a década de 50, que o São José, inclusive, é o primeiro campeão campista profissional, que é o primeiro campeonato de 51, ele é o primeiro campeão, né? E é gozado que na época o São José era chamado de Milionários, né? Claro que era uma coisa também, tinha uma ironia aí, né? Chamado de Milionários, né? Acho que fazia também aquela coisa bem do deboche, né? Aquela coisa muito nossa, né? Deviam fazer alusão ainda aos milionários do River Plate, né? Mas isso era o quê? Era o cara que botava algum dinheiro. Aí o pessoal na sacanagem, milionário e tal. Mas era isso. Você vê como uma coisa rara, né? E aí você teve o Julião e o Eli, né? Eu já não lembro se eu li isso ou se alguém me contou, né, da época. Eli Ribeiro chegou a contratar jogador. Acho que foi até um cara, conversando com ele lá em Pocos, ele falou isso. Eu também não pude comprovar isso, mas ele chegou a dizer isso, que ele contratou jogador para jogar no time dele, que é o Cambaíba, né? E realmente, uma época, o Cambaíba ganhou essa cidade, ganhou o campeonato campista, chegou a algumas finais também, tudo nessa época. Realmente que o Eli era deputado federal na época, né, usineiro, um dos maiores usineiros da cidade, envolvendo inclusive com o regime militar, né? Pela história dos fornos de Cambaíba, enfim, pela história trágica, mostra bem. Mas lembrado com muito carinho até por trabalhadores da época, até hoje. O cara fazia churrascada, é o cara que, inclusive, patrocinava a festa do 1º de maio. Olha só, dia do trabalhador,
Mas eu comecei até com um sujeito que ele acho que foi até. Eu acho que ele atuou no Cambaíba, mas não como jogador, acho que era massagista, né? E ele disse para mim que nesse momento de celebração, né? 1º de maio, campeonato do Cambaíba e coisa e tal, ele mandava matar 2 bois, né? Tinha essa história para fazer uma churrascada e ofertava isso lá para o povo fazer a festa. E, inclusive o Eli, ele tinha um cine, né? Um cineminha lá. Então tinha toda essa política, sabe? De tratar bem, né? Os trabalhadores da usina, e também e patrocinava a escola de samba. Tinha uma escola de samba ali que desfilava ali em Cambaí, mas desfilava também lá no centro de Campos, né? Cheguei até a ver fotos com uma antiga moradora, né? Mas foi o cara que chegou mais além, foi o Eli Ribeiro, nessa coisa de patrocinar o time, né? A criação dos times de usina de Campos vem de baixo para cima, ou seja, é uma ação que parte dos funcionários e não da direção das usinas. Normalmente, os trabalhadores procuravam o usineiro atrás de algum suporte somente após a criação da equipe. Entretanto, a imagem construída ao longo dos anos sempre foi favorável aos usineiros, retratados como cordiais e generosos perante as demandas dos funcionários. Leonardo diz que essa relação não era tão bem acolhedora como retratada nos jornais e livros da época. Bajulados, a história foi contada sob a ótica dos usineiros e não dos trabalhadores. Isso é já uma coisa interessante, porque essa pequena pesquisa que eu fiz, eu comecei com os textos que tinham sobre futebol em Campos, né? Aí dentro disso alguma coisa ou outra era sobre futebol de usina. Mas esses trabalhos, eles foram feitos, né, desde a década de 70 por jornalistas, né? São jornalistas. Jornalistas fazem um trabalho de memória local, né? Os textos desses jornalistas, eles constroem uma imagem da história, quer dizer, uma memória sobre a história de futebol de Campos, e principalmente de usina, que marca muito isso, aquela coisa da ajuda, né? É como se fosse um ato de beneficência, né? Dos usineiros em relação aos times. Eles ajudavam, eles davam aquilo, botavam dinheiro, coisa e tal. Aí quando você começa a falar com os moradores da época, os trabalhadores da época e trabalhadores que foram jogadores também, você vê que não era nada disso. Então você já tem um choque aí. Você pega na internet, você vai ver um monte de texto, até de pessoas sérias, né? Mas assim, pessoas que na verdade, se você vai ver dentro do texto, primeiro já tem elogios rasgados aos usineiros, né? E é capaz que até um ou outro até merecessem, no sentido de criar os times de certas condições, mas é muito pouco, é muito raro. Isso aí, em poucos momentos dessa história, né? E aí você vê, eles constrói essa imagem, né? Que é o futebol como em tudo, né? Aquela visão assim, bastante patriarcal da história, né? Muito central na figura do senhor de engenho, depois do usineiro, né? E aí é quase que um produtor de benesse. Então, o futebol é fruto de uma benesse, né? De um ato de beneficência do usineiro. Agora, por isso que é importante a pesquisa histórica mesmo, né? Inclusive superar essas coisas, né? E é para ver a fundo e, inclusive, buscar outras versões, né? Você começa a ouvir a versão do trabalhador, já não era bem assim. Vai ter trabalhador que vai elogiar, mas os caras, não era bem assim, não. Os times eram a gente que fazia, era uma coisa nossa, pouquíssimo apoio, né? E nem em termos de carga horária, por exemplo. Os caras falam, eles largavam, por exemplo, quem jogava largava mais cedo. Não, era sempre depois do expediente, os caras já cansados, né? Eles falam, a gente treinava 5 horas da tarde, começava 5 horas, depois do expediente mesmo, né? E era do jeito que até camisa, eles que organizavam, eles que lavavam, aquela coisa toda, papapá. E aí, em algumas usinas,
você tinha um campo, né? O cara disponibilizava um campo, né? Mas aquela coisa do Julião Nogueira fazer um time, dar certas condições, aquilo ali. Mesmo ali no Julião Nogueira, que a gente não tem mais, né? Não tem mais como conversar com ninguém que tenha vivido aquela época, década de 30, né? Aquilo ali ele fazia o campo, talvez os uniformes, né? Mas eram trabalhadores, né? Você olha pelas fotos mesmo, né? Você vê que eram trabalhadores, né? E aí é curioso, é muito interessante isso, né? Como uma pena que não seja ainda objeto de muito estudo, né? Que deveria esse futebol de usina, né? É um futebol eminentemente negro, né? Os times de usina, você vê as fotos, né? Lógico, nos trabalhadores de usina, muito pouco ali descendente de europeu ali, né? Era muito negro, né? Que é a cidade de Campos, né? Contingente de população negra muito forte, né? Então esses times eram muito negros, tinham uma marca negra muito forte, né? Mas não, enfim, era um pouco por isso a necessidade de a gente superar, né? A gente ir além desses textos memorialísticos, né? Os textos memorialísticos têm um discurso também quase não, né? Um discurso ideológico também, né? Sobre essa história, né? E a história é muito mais complexa, né? Do que essas versões, né? Dos memorialistas, né? O Campeonato Campista, criado em 1914, foi um campeonato de muito prestígio até 1977, o último ano que contou com a participação do Americano e do Goytacás, naquela altura já integrando o Campeonato Carioca devido à fusão dos estados da Guanabara com o Rio de Janeiro. Nesses mais 60 anos, 25 times disputaram o Campeonato Campista, sendo 6 deles times de usina: o São João, o Paraíso, o Cambaíba, o Aliança, o São José e o Sapucaia. O São João e o Paraíso são de 1917, enquanto os outros 4 clubes foram fundados na década de 30, período de maior prosperidade das usinas. Apresentarei de forma breve cada um dos 6 clubes. Para maiores informações, também vou disponibilizar o artigo do professor Leonardo na descrição do episódio e fazer uma apresentação visual dessas equipes no nosso Twitter, com fotos e escudos. O endereço é twitter.com/camisa8. Lembrando que o 8 é por extenso. O Esporte Clube São João, da usina São João, é o clube de usina mais antigo de Campos. Foi fundado em 1917. Mesmo sendo o clube de usina mais antigo da cidade, passa a disputar o Campeonato Campista somente em 1958, ano do primeiro título mundial da seleção brasileira. Eu faço essa relação, pois curiosamente o São João jogava de verde e amarelo, com um emblema semelhante ao da CBD e tinha como mascote um canarinho. O Paraíso Futebol Clube foi fundado no mês seguinte ao São João, fica localizado no distrito de Tocos e pertencia à usina Paraíso. Foi vice-campeão municipal nos anos de 1958 e 1976. Da usina Cambaíba, nasceu o Esporte Clube Cambaíba, em 1930. Passa a disputar o Campeonato Campista somente em 1966, ano em que inaugurou seu estádio, chamado de Deputado Eli Ribeiro Gomes. O Cambaíba venceu por 2 vezes a Taça Cidade de Campos, um torneio criado para ocupar o espaço deixado entre uma disputa e outra do Campeonato Campista. O Esporte Clube Aliança, da usina do Queimado, é fundado em 1932 e não teve uma longa trajetória no futebol. Deixa de existir já na década de 40, o que contrasta com o fato do Aliança ser o maior vencedor dentre os times de usina. Foi tricampeão campista, 36, 37, 38, e campeão fluminense representando a cidade de Campos, em 36 e 37. O Aliança ainda disputou o torneio Copa dos Campeões de 1937, organizado pela Federação Brasileira de Futebol, que reuniu 6 equipes de 5 estados: o Atlético Mineiro, o Fluminense, a Portuguesa de Desportos, o Rio Branco, a Liga de Esportes da Marinha, além do próprio Aliança. Com exceção da Liga da Marinha, convidada, os demais clubes foram campeões estaduais no ano anterior em Minas Gerais
Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O Aliança é convidado como campeão campista de 1936, o que reforça a importância do campeonato a nível nacional. A tentativa da FBF de criar um campeonato nacional tem como campeão o Atlético Mineiro. Na década de 50, uma nova equipe é criada por funcionários da usina do Queimado, o União do Queimado, que disputou apenas competições amadoras. O Esporte Clube São José, da usina de mesmo nome, foi fundado em 1938 e é o primeiro campeão da era profissional do Campeonato Campista, em 1952. Foi o único título do tricolor que chegou a ser conhecido como milionário, devido à sua boa estrutura. De usina, somente o São José e o Aliança conseguiram conquistar o campeonato municipal. Por fim, foi fundado também em 1938 o Esporte Clube Sapucaia, da usina Sapucaia. Disputou o campeonato pela primeira vez em 1961, na época ainda tricolor como o Fluminense. Posteriormente mudou as cores para vermelho e preto por conta do industrial Francisco Jacó Gaioso de Almendra, ou Dr. Chico, que para apoiar o clube impõe a mudança para deixar o Sapucaia rubro-negro como seu Flamengo. E foi de vermelho e preto que o Sapucaia ficou conhecido. Apesar de nunca ter vencido o campeonato municipal, conquistou o campeonato fluminense em 1974, em final disputada com o Americano, e venceu também a Taça de Campos, também no ano de 1974. Márcio de Aquino é funcionário público e torcedor do Campos Atlético Associação. Acompanhou durante a infância o campeonato campista e contou um pouco da sua experiência, de como ele enxergava os times de usina no campeonato campista. Naquela altura somente o Paraíso, o Cambaíba e o Sapucaia disputavam o campeonato. Falou também sobre a cobertura da imprensa, um pouco sobre as torcidas e também os campos desses times. Na minha visão, eu via os clubes da usina da mesma forma que eu via os outros. Era um adversário que entrava em campo e ia jogar contra o meu time, entendeu? Eu não diferenciava. O que diferenciava às vezes era o seguinte, cara, quando jogar com um americano ou o Goytacás, eram jogos muito mais difíceis do que dos outros times. Então havia assim, essa diferença em qualidade do time. Eu sabia que quando jogasse com o americano com o Goytacás, a disputa era muito mais complicada. Mas eu vi da mesma forma que eu vi os outros, o Rio Branco e tal. E a imprensa fazia a cobertura também, normal. Não tinha... Eu acho que eu colocava no mesmo nível, né? Como, por exemplo, a imprensa do Rio, que dá muito mais ênfase aos grandes do que dos times pequenos, né? Aqui não, tinha lá, a cobertura era igual. Sim. É lógico que americano, Goytacás e tal, às vezes tinha um pouco mais de destaque por serem os clubes mais fortes, né? Mas a lembrança que eu tenho, né, da época a cobertura era igualitária, assim. E eu cheguei a ver uma foto, agora eu não lembro se era do Cambaíba ou do Sapucaia, porque eu acho que os dois jogavam de vermelho e preto, né? Não tô lembrando. Não, o Cambaíba acho que era azul, né? O Cambaíba, eu não tenho muita lembrança da cor do uniforme, não. Tem um que era igual ao Flamengo, né? Igual ao Flamengo é o Sapucaia. É o Sapucaia, né? O Sapucaia era vermelho e preto, listas horizontais, igualzinho aos cores do Flamengo. Então, eu vi uma foto de Sapucaia, do campo de Sapucaia, com uma arquibancada lotada e muita bandeira. O pessoal da localidade ali prestigiava mesmo. Prestigiava. E era o quê? Eram os trabalhadores ali, principalmente, né, da usina? Principalmente trabalhadores da usina e dos moradores, né, da área, que a maioria era gente que trabalhava na usina, né, então... Eu já entendi que a maioria dos jogos que você assistiu foi ali no Ângelo de Carvalho, né? Sim. E acontecia esse movimento também dos torcedores do Cambaíba, do Paraíso, do Sapucaia irem lá também? Não ia muito, não. Eu não lembro assim de um jogo em que a torcida adversária veio em peso.
enfim, de usina, mas vinha uma pequena parte da torcida vinha para representar aqui, torcia, mas tudo na paz, tudo na tranquilidade. Uhum. Então, por isso que eu imaginei que quem normalmente ia a esses jogos, que normalmente torcia, era quem trabalhava lá, porque imagino que essas regiões eram muito voltadas à usina só, né? Tudo em toda a usina, a economia toda da localidade em toda a usina, o emprego era ali, a maioria do pessoal. E os jogadores também eram trabalhadores ainda ou isso já não existia mais? Olha, eu não posso afirmar a você, mas eu acredito que uma boa parte dos jogadores eram trabalhadores da usina. Eram trabalhadores, mas nada impede, por exemplo, que o time contratasse um jogador de fora, tal. Mas Sim. eu acredito que pelo menos uma boa parte dos jogadores eram trabalhadores da usina, sim. O senhor lembra desse campo que tinha do queimado ali, onde hoje é a prefeitura, né? Eu não estou muito lembrado, não. Ali era uma área, que eu me lembro, assim, era uma área descampada, né? Eu não sei se na época que eu passava por ali, quando era criança, algumas vezes, e já não existia o campo, pode ser até que já tivesse desativado, né? Mas eu não tenho lembrança de ter campo de futebol ali, não. Eu lembro de campo de pelada, que a molecada jogava bola ali e tal. Até depois o banco daquilo ali foi o Banco do Brasil que criou aquilo, né? Aquilo ali era do Banco do Brasil. Tanto é que até hoje é chamado de SESEC. É uma sigla relativa a um serviço do Banco do Brasil. E continuou, mas aí depois foi desativado, a prefeitura pegou. Mas eu não lembro dali como campo de futebol, não. Exatamente onde é o terreno, né, onde está a prefeitura hoje, se eu não me engano, até os anos 90 tinha um campo lá. Provavelmente era isso, era um campinho de pelada mesmo, né? Até porque o time deixou de existir na década de 30. Coisa bem antiga. Eu lembro dos campos de futebol, dos clubes de campos, eu lembro todos. O Rio Branco era na rua 7 de Setembro, um pouco mais distante. Aí o Goitacás, americano era, agora, o estádio, então, você sabe que foi desativado, está sendo destruído lá. E o campus aqui, então, que eu me lembro, os campos dos times da cidade eram ali, esses aí que funcionavam. E os das usinas, né? Que eu cheguei a conhecer o Paraíso, que é em Tocos, e o Cambaíba. O Sapucaia eu nunca cheguei aí no estádio deles, então. O campo do Paraíso, e até o do Cambaíba também, pelo menos os registros, é mais ou menos o que a gente tem, dizem que eram estádios bem estruturados, com cabines de rádio, vestiário. Sim. Eu lembro. Eu não tenho muita lembrança do campo do Paraíso, não. Do Cambaíba eu tenho mais lembrança, apesar de ser na mesma época, mas eu guardei mais na lembrança o campo do Cambaíba. E eu achei, em comparação com o campo do Campos, que era o que eu frequentava, eu vi que era bem estruturado. Porque o campo do Campos não tinha nem alambrado. Era uma cerca de cimento de mais ou menos 1,60 m, assim. Era até meio perigoso de se levar uma bolada se você não tivesse atento ali. E não tinha arquibancada e tal. E o campo do Cambaíba tinha arquibancada, tinha alambrado, eu acho que até refletor tinha. Então eu percebi assim, comparando com o campo do Campos, era muito bem estruturado o estádio. Eu acho que o Paraíso também era nesse nível, mais ou menos. Do Sapucaia eu não lembro, mas eu já ouvi falar muito do campo do Paraíso do Cambaíba com bons campos. Era sim, era um campo muito bem. Até porque o usineiro, né? O usineiro por exemplo, Cambaíba, Eli Ribeiro Gomes, era um cara muito dinheiro. Então ele devia investir ali, fazer investimento no clube ali e tal. Então... Ao lado do seu avô, o menino Márcio acompanhou o time do campus em partidas contra o Cambaíba e o Paraíso. Essas viagens resultaram em uma belíssima crônica, que você pode ter acesso consultando a nossa descrição.
Ficamos por aqui ouvindo o Márcio falar dessa aventura. Um abraço e até a próxima. Na época praticamente não tinha torcida, o campus não tinha torcida praticamente. Torcida organizada, então, nem pensar. E aí o meu avô, ele de vez em quando ele viajava com o clube, com o time. Então, como não tinha torcida, a gente viajava junto dos jogadores, no mesmo ônibus que os jogadores iam. Nós fomos, eu e ele, e fomos junto com os jogadores, né? Aí, que eu falei a você, aquelas duas emoções diferentes, né? Que eu lembro que o jogo contra o Cambaíba foi um jogo horrível pro Campos. O Campos perdeu, no primeiro tempo já estava levando de 3. Perdemos de 5-0. O time jogou muito mal, o Cambaíba dominou, deu aquela goleada e na volta aquele clima de velório, o jogador tudo ao cabisbaixo, ninguém falava nada, aquela coisa, aquele clima horroroso. Aí, umas semanas depois, um mês depois, não sei, meu avô chamou de novo para ver jogar contra o Paraíso. E era legal para mim porque ali me aproximava dos jogadores, né? Que eu passei a conhecer os jogadores mais de maneira mais próxima, né? Eu só via eles jogando, treinando. Aí eu assisti o Cambaíba, foi aquela tristeza na volta. Aí depois teve o Paraíso, né? No Tox, mesmo esquema, embarcamos junto com os jogadores no ônibus e fomos, e o Campos ganhou. Eu não me lembro o placar, se foi 2-0, 2-1. E aí na volta foi aquela alegria, um carnaval no ônibus, todo mundo cantando, jogadores fazendo música ali na hora, batucando, aquela alegria. E aí foram duas emoções diferentes. Por isso que eu escrevi aquela crônica, justamente por isso, porque foram duas coisas totalmente antagônicas ali. Eu achei legal primeiro ser o momento triste e depois o momento feliz, né? Porque como se fosse um final feliz, né? Porque aí depois foi aquela alegria, o Campos ganhou. Aí me marcou essas duas emoções diferentes, né? Uma criança, então, né?